Olá, graça e paz, que bom estarmos juntos novamente. Estamos aqui hoje em mais uma edição da nossa Quinta do Encontro online. Sempre uma palavra de fé e esperança ao seu coração. Nós estamos vivenciando no mês de janeiro toda uma série que é uma jornada de decisões inteligentes. Semana passada nós tivemos a primeira decisão inteligente, que foi viver por algo maior, viver por uma missão, para cumprir uma missão. Foi tão edificante. Se você não viu, volta no vídeo anterior aí, está no nosso canal Luz Uberlândia, né? Você pode compartilhar, você pode assistir, você pode enviar para os seus amigos. Não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like, de ativar as notificações para que você possa realmente ser edificado por esse conteúdo. E hoje nós temos mais uma palavra ao seu coração. Dentro dessa série, Jornada de Decisões Inteligentes, nós temos a segunda decisão inteligente para quem quer viver uma vida cumprindo um propósito, para quem quer viver uma vida agradando a Deus. Não há algo mais valoroso, não há nada mais especial do que vivermos para fazer a vontade de Deus. E hoje, a segunda decisão que nós temos para compartilhar e repartir tem tudo a ver com o que Jesus veio para vivenciar, para estabelecer sobre a face da terra. A nossa segunda decisão, a nossa segunda escolha é: decida restaurar vidas. Olha que palavra tremenda, decida restaurar vidas. E o texto que quero trazer ao seu coração é o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 2, onde um milagre sobrenatural acontece dentro do ministério de Jesus, a cura de um paralítico que foi colocado dentro de uma casa pela mão de 4 homens que subiram em um telhado, tiraram as telhas e desceram ali a pessoa no seu leito de enfermidade. Olha que coisa tremenda, mas é mais tremendo ainda saber que esse milagre só aconteceu, por quê? Porque 4 homens tomaram a decisão de restaurar, de abençoar, de servir, de cuidar de uma pessoa totalmente inerte, totalmente relegada ao plano da enfermidade, sem nenhum tipo de condição de ter iniciativa, de ter atitude. E vamos ser sinceros, quantas pessoas têm vivido isso nos dias atuais? Quantas pessoas estão paralisadas, estacionadas por conta de enfermidades físicas, mas alguns por conta de enfermidades emocionais, traumatizados, depressivos, totalmente presos a compulsões alimentares, sexuais, tantas situações que deixam a pessoa destruída emocionalmente. E a grande verdade é que o Senhor está chamando a você e a mim para decidirmos ser instrumentos de restauração de vidas. Olha o que a Bíblia tem a nos dizer. Olha a palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações hoje. Eu quero compartilhar com você. Marcos capítulo 2. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, baixaram a maca que ele estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou, levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhes digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou,
pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Queridos, que milagre tremendo, que milagre poderoso. Tudo isso porque alguns homens decidiram ser instrumentos nas mãos de Deus para restaurar vidas. E sabe o que isso significa? Significa libertação do egoísmo. Significa libertação da independência, significa deixar de viver para si mesmo, significa estar disposto a pagar o preço para que outro seja curado, para que outro seja liberto, para que outro experimente o milagre. Aqui vemos o verdadeiro evangelho, que é melhor dar do que receber. Esses homens não estavam interessados em algo para si próprios, eles estavam interessados em algo para outro, para que outro fosse abençoado. Isso é o evangelho, é viver amando, servindo, cuidando, restaurando vidas. Essa é a decisão que nós estamos tomando hoje, a decisão de restaurar vidas. E lembrando que não basta, que não faz sentido apenas tomar uma decisão. É preciso que as nossas decisões sejam acompanhadas de atitudes. E qual é a primeira atitude? Se eu quero de fato decidir, se eu quero de fato ser um instrumento para que vidas sejam restauradas, a primeira atitude é: carregue alguém ferido até a presença de Jesus. A primeira decisão que nós observamos semana passada foi justamente a de viver por algo maior, viver cumprindo uma missão, viver para que essa missão ela fosse executada. Para isso nós falamos de atitudes, as atitudes que são de servir incondicionalmente, de crer, de obedecer também de forma irrestrita e também, claro, de viver a plenitude da vontade de Deus nas nossas vidas. Agora, nessa segunda ministração, eu quero trazer ao seu coração que, para nós sermos instrumentos de Deus para que vidas sejam restauradas, a primeira atitude que eu preciso ter é decidir, escolher alguém para carregar até a presença de Jesus. E especialmente, alguém que esteja ferido. Amados, as pessoas feridas são as que estão mais sensíveis, suscetíveis, carentes, necessitadas de um toque sobrenatural de Jesus. Quantas pessoas feridas você conhece? Feridas em um casamento tóxico, feridas em uma vida emocional destruída, presas à depressão, presas a sentimentos de derrota, traumatizadas na sua história de vida. Quantas pessoas feridas você conhece? Tenha a atitude de levar uma até a presença de Jesus, levando-a para um culto, levando-a para uma célula, você mesmo levando a palavra até ela, compartilhando este vídeo, enviando para ela, para que ela receba essa palavra, porque o que aqueles homens fizeram foi exatamente, vieram até Jesus, trazendo um paralítico, que era carregado por 4 homens. Olha que coisa tremenda. Isso me faz levar à memória a um texto no Velho Testamento, acerca daqueles que carregavam a Arca da Aliança. No Velho Testamento, a presença de Deus, ela era contida dentro do tabernáculo. No Santo dos Santos, que era o lugar mais nobre, ficava a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, pessoas especiais eram escolhidas para carregá-la. E eram 4. 2 à direita, uma à frente e uma atrás, 2 à esquerda, uma à frente e outro atrás. Justamente para dizer que a presença de Deus, o propósito de Deus, o ministério na presença do Senhor, ele é feito, ele é cumprido por várias mãos. 4 carregaram a arca. Aqui nós vemos 4 homens carregando um ferido até a presença de Jesus. Talvez você sozinho não consiga, mas você pode se unir a alguém da sua família, a alguém da sua igreja local, alguém do seu ministério, do seu trabalho, para carregar pessoas feridas. Nós temos lutado como igreja local para edificar ministérios que sirvam, que amem, que restaurem. Ministério de jovens, de casais, de intercessão, de liderança de células, grupos de crescimento, grupos de conexão, de ação social,
que tem feito um trabalho sensacional através da vida da pastora Rosidelma e da sua equipe, mas ninguém faz nada sozinho. Todos nós nos unimos com este propósito, o propósito de carregar pessoas feridas até Jesus. Aqueles homens, aqueles 4, eles subiram no telhado, tiraram ali a cobertura, desceram aquele enfermo até a presença de Jesus. Eles foram um instrumento de viver para outros. E um escritor alemão do século passado, ele escreveu a seguinte frase, Dietrich Bonhoeffer, ele escreveu assim, a igreja somente é igreja quando ela existe para os outros. Esse é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho consiste em servir, em amar, em repartir, em dar. E é por isso então que eu quero desafiar você a ter essa atitude, a atitude de levar pessoas feridas até Jesus. Olha o que Jesus falou a respeito desses homens, desses 4, vendo a fé que eles tinham. Então ele disse ao paralítico: filho, os teus pecados são perdoados. Sabe, irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não há mover de Deus. Sem fé não há ação daquilo que é o propósito de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos crer. E quando você crê que uma pessoa ferida, levada até Jesus, é curada, você toma uma atitude. Você pega seu carro e busca. Você paga o Uber da pessoa. Você cria uma circunstância, às vezes, para trazer a pessoa até a sua casa, até junto de você. Enfim, olha, queridos, quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá desculpa. O que você tem dado? O que você tem apresentado? Jeitos, fórmulas, meios ou desculpas? Infelizmente, essa é uma frase forte, contundente, mas que precisa nos tirar deste lugar de comodismo, de comodidade. Deu trabalho para levar aquela pessoa ferida até Jesus? É óbvio. Deu trabalho sim, deu trabalho pegar ele, carregar, sabe, subir aquela edificação, não sei qual a altura, não sei a altura do pé direito, 2 metros, 3 metros, quantos andares tinha, enfim. Eles fizeram o que era necessário, subiram, removeram as telhas, se dedicaram e desceram ali aquele paralítico para ser tocado por Jesus. Por quê? Porque eles tinham fé. Sabe, irmãos, a fé faz de fato o impossível acontecer. E é por isso então que através da nossa fé nós podemos sim levar pessoas feridas a Jesus. Essa é a primeira atitude. E a segunda? Qual é? A segunda atitude é: tenha compaixão para desbloquear a vida das pessoas. O que é compaixão? É ter um sentimento de empatia, de preocupação, de zelo, de valorização pela dor do outro, pelo sofrimento do outro. Quantas pessoas bloqueadas, quantas pessoas travadas. Aquele paralítico, ele não conseguia se mover. A Bíblia diz que, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Olha só, aquele paralítico, ele tinha tantos bloqueios na frente dele, mas Deus colocou pessoas que viram os bloqueios, mas que furaram os bloqueios, que removeram os impedimentos. Sabe, eu acredito que Deus está preparando nas nossas vidas, neste ano de 2021, essa condição na minha vida e na sua vida. Nós seremos estes que teremos a atitude de desbloquear a vida das pessoas, de remover coberturas, de remover, como Jesus determinou os discípulos, removam a pedra para que a ressurreição de Lázaro fosse completa. O que é necessário para que as pessoas experimentem um milagre? Sabe, é a minha casa acessível, é a minha disponibilidade de tempo, é a minha oração. O que é necessário para que uma vida seja desbloqueada? Deixa eu te perguntar mais intimamente, o que é necessário para que você seja desbloqueado?
Porque a partir do momento que você for desbloqueado da timidez, da vergonha, do comodismo, da procrastinação, sabe? Você vai conseguir levar outros até a experiência de viver um milagre na presença de Jesus. E eu creio que chegou o tempo disso acontecer com compaixão, com amor, com o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Como Filipenses 2 diz, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que por amor de nós se entregou. Sabe, irmãos, não há como amar, servir, se não houver no nosso coração o mesmo sentimento que houve em Jesus. É por isso que cada vez mais, eu e você, precisamos que Jesus viva em nós. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Porque quando Cristo vive em mim, eu entendo que a missão mais nobre da minha vida é levar pessoas feridas até Jesus, é desbloqueá-las integralmente. Aqui então, nós já tivemos 2 atitudes práticas que podem acontecer neste ano de 2021. Para quê? Para que vidas sejam restauradas, para que vidas sejam curadas. A primeira atitude que nós observamos foi, de forma aqui muito tranquila, compreensível, né? Carregue pessoas feridas até Jesus. Segunda atitude, tenha compaixão por aqueles que estão feridos. Para quê? Para que eles tenham a vida desbloqueada. Não meça esforços, sabe? Não coloque dificuldades, não piore o bloqueio, mas seja alguém que rompa com todo o bloqueio na vida de qualquer pessoa. Terceiro e último, a compreensão da graça de Jesus que nos alcança completamente. Irmãos, essa compreensão, esse entendimento tem que ficar notório, nítido, tem que ficar tranquilamente compreensível para mim e para você. É pela graça que todas as coisas acontecem. É por isso que nós não podemos ter dúvida daquilo que é a obra de Jesus. Sabe, há uma parte na qual eu tenho que fazer? Eu acredito que sim. Aquele paralítico, ele precisou de pessoas que o carregassem até a presença de Jesus. Mas a cura, o milagre, o perdão dos pecados, como Jesus disse, filho, os teus pecados estão perdoados. Querido, isso é parte que só cabe ao Senhor. A graça de Deus foi a maneira pela qual houve cura, houve perdão, houve transformação. E é por isso que nós não podemos restringir o papel divino, o papel sobrenatural a quem não pode fazer coisa alguma. Há coisas, há situações, há milagres, há circunstâncias que são de responsabilidade do Senhor. Por mais que eu me esforce, por mais que eu ore, por mais que eu jejue, por mais que eu oferte, algumas coisas não vão acontecer se não forem alvo da graça de Deus. E eu tenho a certeza que Deus quer trazer sobre nós mais da sua graça, mais da sua presença. Porque, queridos, nesse texto, o milagre aconteceu por causa dos pecados que foram perdoados. Quem pode perdoar pecados senão o Senhor? É por isso que é tão importante, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9. Não permita que o pecado bloqueie a sua vida. Há pessoas que estão bloqueadas por causa de pecado. É por isso que é tão importante percebermos o texto de Provérbios 29:13. Olha o que a Bíblia diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontrará misericórdia. Provérbios 29:13. Sejamos, eu e você, instrumentos de libertação de pecados na vida de pessoas. Vamos gerar confiança, vamos gerar segurança, vamos gerar liberdade para que uma pessoa possa ser livre, para que uma pessoa seja totalmente restaurada. Eu quero chegar aqui ao final desta palavra, trazendo ao seu coração a firme compreensão de que nós podemos ser instrumento para restaurar vidas. Você pode ser um instrumento. Ah, bispo, mas eu não sei nada. Ah, mas eu não consigo nem pregar. Deixa eu te falar, você não precisa de conhecimento, você só precisa da presença de Jesus que já está na sua vida. Pessoas podem ser curadas através da sua oração, pessoas podem ser libertas através do seu abraço. Nós temos aqui na igreja muitas pessoas que sempre testemunham: ah, eu estou aqui na igreja até hoje, porque no primeiro dia que eu cheguei, fulano de tal me deu um abraço,
se importou comigo, demonstrou amor, eu me senti amado. Olha só, não houve uma aula de teologia, não houve uma pregação, ele provavelmente nem se lembra da pregação que ele ouviu, das músicas que ele cantou no culto, mas ele se lembra do abraço, ele se lembra do amor, ele se lembra do carinho, e é isso que faz toda a diferença. Por isso, vamos decidir em 2021, como Ministério Luz para os Povos, viver esta verdade, viver essa realidade. Vamos restaurar vidas, não importa a classe social, não importa a condição financeira, não importa a bagagem intelectual, o que importa é que são vidas amadas pelo Senhor, e nós fomos curados para curar, fomos abençoados para abençoar, fomos tocados pelo Senhor para tocar outras vidas. Por isso, 3 atitudes. A decisão é restaurar vidas, e as atitudes que nós vamos tomar para que essas vidas sejam restauradas são: primeiro, carregue alguém ferido até Jesus. Nós vamos carregar. A segunda, e não menos importante, mas fundamental também, é: tenha compaixão para desbloquear a vida dessas pessoas. Queridos, tem pessoas que não dão conta sozinhas, e Deus te levantou para ser alguém que vai desbloquear na família, no trabalho, dentro de um ônibus, numa praça pública. Eu não sei, Deus vai te levar por alguns lugares inusitados e nunca jamais vividos anteriormente, se você colocar a sua vida nas mãos do Senhor, dizendo: Pai, usa a minha vida. Jesus, pode contar comigo, eu quero ser instrumento. E terceiro e último, creia que a graça do Senhor é que perdoa pecados. Creia que o amor de Deus vai curar os corações, porque assim nós viveremos a plenitude de vidas totalmente restauradas. E eu quero orar por você, para que essa palavra se cumpra na sua vida de forma poderosa, para que Deus te faça alguém que seja um restaurador de vidas, como um daqueles 4 que carregaram aquela maca até a presença de Jesus. E antes de orar, eu quero lembrar você que você pode participar dessa obra, que você pode participar deste ministério, ofertando, orando, de fato se envolvendo, se engajando conosco nos ministérios, na ação social, no louvor, com os kids, com os adolescentes, com os grupos de conexão, que são as nossas células, em áreas diversas do ministério, mídia, são tantas as frentes de trabalho, e você pode também ofertar nessa obra. Estão aí os dados bancários da conta corrente da Igreja Luz para os Povos. Você pode fazer um Pix, você pode fazer uma transferência bancária, você pode estar conosco aqui pessoalmente aos domingos às 9 e às 19 horas, e você pode em todo o tempo, sabe, querido, participar com muito amor e com muita dedicação neste ministério. Siga também aí a nossa rede social, nossos Instagrams, da Luz para os Povos Uberlândia, Luz Uberlândia, e o meu, Adalberto Alves. Estarei sempre à sua disposição, ok? Quero orar por você, abençoar a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar agora e abençoar cada uma dessas pessoas que nos assistem e que estão recebendo esta palavra, que no coração de cada um haja a convicção de ser um instrumento para restaurar vidas, e que em nome de Jesus o Senhor leve cada um a viver, ó Deus, essas atitudes, de carregar pessoas feridas até Jesus, de viver com compaixão por qualquer ser humano e de crer na graça que perdoa pecados. Eu creio, Senhor, que o Senhor está marcando vidas através desta palavra, através do YouTube, e que muitas outras vidas serão tocadas a partir da vida dessa pessoa que me assiste. É assim que eu oro, abençoando em nome de Jesus. Amém. Um beijo no seu coração, que Deus possa te abençoar. Continue conosco, semana que vem tem mais. Próxima quinta-feira, 20 horas, terceira palavra da série Decisões Inteligentes. Um abraço, Deus te abençoe.